Abrir as suas Bíblias no capítulo 27 de Mateus. Capítulo 27 de Mateus. Nós temos dois personagens aqui. Quais são os dois personagens conhecidos, relatado no capítulo 27 de Mateus, irmãos? Estou perguntando. Quem? Judas e? Tem mais nenhum aí? Hein? Simão. Mais ninguém? Hein? Jesus Cristo. Mais ninguém? José de Arimateia. Mais ninguém? Barrabás. Hoje nós vamos falar sobre Barrabás. E nós vamos começar lá no verso 15. Até o verso 26. Poderia falar sobre qualquer um desses que vocês falaram aí. Judas, Pilatos, Jesus, José de Arimateia. Porque eles se tornaram conhecidos por causa desse momento especial na vida de Jesus. Vamos fazer, irmãos, essa leitura alternadamente, mesmo assentados. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos, irmãos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela maneira maravilhosa como o Senhor se revelou através da história do teu Filho. E por todos aqueles, ó Deus, que cruzaram com Jesus Cristo. Porque cada um teve um impacto que deveriam ter
ao encontrarem com Jesus. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, aprendermos um pouco mais acerca do encontro de Jesus com Barrabás. Queremos aprender, ó Deus, da biografia de Barrabás. Queremos, ó Deus, aproveitar esse momento tão especial da história humana, em que o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra com um homem condenado. Queremos, ó Pai, aprender desta noite, desta porção das Sagradas Escrituras. Queremos sair daqui, Senhor, com os nossos corações cheios da mensagem que o Senhor tem para cada um. Fale, Senhor, conosco. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Barrabás foi um homem palestino que apareceu no cenário da história apenas por um pouco de tempo. Depois desapareceu novamente. Sabemos muito pouco sobre ele, exceto que ele foi preso por autoridades romanas por uma insurreição, que é a rebelião contra a autoridade do governo, e por um assassinato. Agora, o que é razoável considerarmos e supormos que o assassinato de que ele foi acusado provavelmente tenha sido de um soldado romano na sua revolta ou no seu ato de revolta contra o Império Romano. Alguns defensores da ética situacional diriam que isso não foi um crime, mas um ato de guerra. A rebelião corajosa contra um invasor estrangeiro que tinha oprimido o seu povo e a sua nação. Contudo, ele foi julgado pelo Império Romano, pelas autoridades constituídas e declarado culpado e condenado à morte. Uma vez que esta era a Palestina, dominada pelo Império Romano, estava sob a lei romana, e a sua maneira de morte era a crucificação. O que é interessante, irmãos, é que a única razão pela qual nós sabemos o nome deste homem é porque Barrabás, que significa filho do pai, ele iria ser crucificado num dia depois da prisão e julgamento de Jesus. E quando os caminhos do filho do pai, Barrabás, se cruzam com o caminho de Jesus Cristo, o filho do pai, as mudanças que ocorreram na vida de Barrabás pintou um retrato de toda a humanidade sob o pecado e a penalidade de morte. Fornece esse encontro entre o filho do pai, Barrabás, e o filho do pai, Jesus Cristo, uma mensagem vital e válida para todos nós que viemos depois de Barrabás. Como eu disse, Barrabás se torna para nós um tipo de toda a humanidade sob a condenação, a penalidade do pecado que é a morte. E nós vamos abordar esta biografia obedecendo 3 tópicos.
O primeiro tópico é Barrabás, o culpado. E eu quero aqui abrir um parêntese, irmãos, para dizer para os irmãos que aquelas 3 cruzes, elas foram feitas para os 3 prisioneiros que estavam condenados a morrerem naquele dia. Que eram exatamente os 2 que morreram ao lado de Jesus e Barrabás. Essas 3 cruzes que estavam feitas eram exatamente pelos condenados à morte naquele dia que Jesus foi executado. Porque assim procederam o tribunal do Império Romano. Para entendermos o Barrabás culpado, para sabermos qual é a folha corrida de Barrabás, a palavra de Deus é a melhor fonte para sabermos quem foi Barrabás. No capítulo em que nós lemos, 27 de Mateus, o verso 16, nos diz que ele tinha notoriedade. Ou seja, ele era muito conhecido. Ele não era um prisioneiro comum. Ele tinha uma reputação, como diz o ditado, a sua reputação o precedeu. Ele não era um prisioneiro anônimo. Segundo Marcos, capítulo 15, verso 7, ele tinha feito a insurreição, que era um levante contra a autoridade civil e política constituída. Neste caso, o Império Romano. Nesse caso, Pilatos, o governador da Palestina. Ele era um rebelde contra o governo. E na qualidade de rebelde, ele tinha um problema de se submeter à autoridade. Em Marcos, continuando no capítulo 15, nessa insurreição, ele comete um assassinato. Então ele é um assassino. Lucas capítulo 23, verso 19, diz que por causa de uma sedição, um motim feito na cidade, e por um assassinato, Barrabás foi lançado na prisão. Sedição nada mais é do que criadores de problema, fabricantes de dificuldades. Barrabás estava na prisão por uma razão. Ele não tinha sido falsamente acusado. João, capítulo 18, verso 4, ou verso 40, diz que Barrabás era um ladrão. Com isso, irmãos, com esta folha corrida, os escritores sagrados não romantizam e não tentam fazer parecer que a morte de Jesus salvou um homem inocente, um homem piedoso, um patriota. A substituição que Jesus fez no lugar de Barrabás não constituiu num alívio milagroso para um homem inocente. Barrabás era culpado. Ele era culpado de roubo, ele era culpado de violar as leis
da autoridade governante, intencional ou por negligência. Ele era culpado de roubar a vida de alguém e ele merecia morrer. Barrabás estava sob a sentença de morte. Eu imagino que quando chegou aquele dia, na história de Barrabás, ele sentado na sua cela, talvez acorrentado à parede, talvez sem apetite, sem nenhuma esperança de escapar da cruz, a não ser, é claro, que ele tivesse a esperança de que ele seria o único liberado naquele dia, de acordo com a tradição do governador da Palestina, que liberava um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Pilatos tinha esse costume, que durante esses dias santos para a nação de Israel, liberar um prisioneiro para que o povo recebesse da parte dele uma demonstração de boa fé. E que ele queria apaziguar o povo um pouco, por tudo que esse povo tinha que suportar durante o restante do ano pela ocupação romana. Barrabás estava sob a sentença de morte. Ele havia sido julgado e considerado pelo Império Romano culpado. O próprio governador havia selado essa sentença. Sentença de morte. Como Barrabás, irmãos, todos nós, toda a raça humana, também está sob esta frase. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo é culpado diante de um Deus santo. E toda a humanidade está sob a maldição da lei, que exige o derramamento de sangue e a morte pelo transgressor. Não há nenhuma exceção. Barrabás tipifica-nos com esta realidade. Barrabás tinha sentença de morte. Eu e vocês também. Romanticamente, os compositores de cânticos e hinos colocam que aquela cruz não era de Jesus, era minha, era a sua cruz. Aquela cruz era de Barrabás. Jesus não estava na lista daquela crucificação naquele dia, porque Jesus não tinha sido preso. O julgamento de Jesus foi um julgamento sumário. O julgamento de Jesus não teve todo o processo. Ele foi preso e morreu imediatamente. Foi condenado sumariamente, imediatamente. Então Jesus morreu na cruz de Barrabás. Jesus morreu na minha cruz e na sua cruz. Portanto, não há exceção, exceto se pudermos encontrar alguém para morrer em nosso lugar. Barrabás, o condenado. Barrabás, o substituído. Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz o seguinte: Deus declara: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Deus é Deus. Rebelião contra a autoridade suprema de Deus, ao longo da vida, em qualquer forma que ela se manifeste, é chamado de pecado.
pecado contra Deus, qualquer pecado, qualquer quebra do propósito de Deus para a nossa vida, é um pecado contra Deus. Porque Ele é santo e Ele requer de cada alma que é dele um viver santo na sua presença. Deus é justo, Deus é reto em declarar que a alma que pecar, essa alma com certeza morrerá. E na verdade, para Deus permanecer justo e reto, Deus deve exigir a morte do transgressor. É uma exigência de Deus. Assim Barrabás se torna um tipo para a humanidade em que Jesus morreu em nosso lugar também. Assim como Barrabás foi libertado, porque Cristo se tornou o seu e o nosso substituto, que Cristo se tornou maldição por nós, para que pudesse ser libertados da maldição da lei que exige a morte pelo pecado. Barrabás foi substituído. Eu e vocês fomos substituídos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque todos que pecassem deveriam morrer, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo escreve ainda em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, dizendo: aquele que não conheceu, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Barrabás representa-nos nesse momento histórico. Mas eu pergunto, será que Barrabás percebeu que Jesus não apenas substituiu na cruz do madeiro, naquele mesmo dia, fora de Jerusalém, mas será que ele tornou-se o seu cordeiro pascal? Será que ele entendeu por que Jesus havia morrido no seu lugar? Porque ele precisava de acreditar que Jesus Cristo representava-o na presença de Deus, morrendo em seu lugar e fazendo-se maldição por ele. Se ele fez isto, eu não sei, porque ele desapareceu. Mas qualquer um de nós devemos fazer isto. Não é só assentirmos que Jesus morreu no nosso lugar na cruz, mas entendermos toda a realidade desse processo, buscarmos essa realidade, desfrutarmos dessa realidade. Nós somos libertos da maldição da lei. Mas a pergunta que se faz, e é a pergunta que vai ficar no ar, porque nós não sabemos mais nada, mas mais nada mesmo, da vida de Barrabás, é: será que Barrabás tornou-se numa nova criatura? Eu repito, nós não sabemos nada de Barrabás, depois que foi dito que Jesus Cristo iria substituí-lo na cruz. Mas eu estou confiante de uma coisa: a Barrabás foi deixado uma decisão naquele dia. Barrabás tinha que tomar uma decisão. Barrabás tinha um indulto. Ele era um ladrão, ele era um rebelde, ele era um assassino condenado. E agora ele tinha acabado de receber os papéis da sua liberdade, do Império Romano. Ele agora poderia voltar a andar livremente pelas ruas de Jerusalém, porque alguém tinha morrido no seu lugar.
ele agora estava experimentando uma oportunidade que literalmente era uma oportunidade dos céus. Barrabás poderia ter começado uma vida nova. Barrabás poderia começar uma nova caminhada. Como que seus crimes nunca tivessem sido cometidos. Mais do que isso, irmãos, ele teria a oportunidade de observar Jesus 2 dias depois. Ele poderia procurar a Jesus, ele poderia ouvir de Jesus as suas reivindicações para seguir a Jesus. Ele poderia considerar as exigências de se ser um seguidor de Jesus. Ele poderia acreditar nas realidades além daquele momento da sua vida, realidades para a eternidade. Ele poderia ter aprendido que Jesus veio para substituí-lo de uma maneira infinitamente mais significativa do que simplesmente morrer no seu lugar numa cruz. E mais uma vez, irmãos, Barrabás se torna tipo para nós. Nós temos essa mesma oportunidade, eu e vocês. Nós temos essa oportunidade de usufruirmos desta realidade que Deus veio em Cristo Jesus nos oferecer. Eu e vocês somos rebeldes, irmãos, contra o governo de Deus. O primeiro homem pecou, e com ele todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. E pelo pecado veio a morte espiritual. Todos, irmãos, que não estão em Cristo Jesus, usufruindo de algo mais do que ser liberto da maldição da lei, de uma caminhada com Deus, todos estão em plena rebelião contra Deus. Só aqueles que estão em Cristo Jesus foram reconciliados com Deus. Temos uma natureza caída, irmãos. A nossa inclinação natural é para usurparmos a autoridade de Deus, sermos orgulhosos, acharmos que não precisamos do Senhor. E Paulo resume isso da seguinte maneira, irmãos: porque a mentalidade da carne é hostil a Deus, por não submeter-se à lei de Deus, pois não é capaz de fazê-lo. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. Como Barrabás, irmãos, naquele dia, teve a oportunidade de olhar para a cruz e ler aquela placa que dizia: este é o Rei dos Judeus. E ouvir as palavras do seu substituto, que orou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E ouvir o testemunho daqueles que tinham visto, que tinham andado com ele, que tinham experimentado a sua realidade. Ele poderia ter estado presente, vendo Jesus ser assunto aos céus e com aquela bendita promessa de que iria voltar. Por isso, irmãos, eu e vocês hoje temos a oportunidade de analisar a vida de Barrabás, olhar para a cruz e sermos atraídos por ela, para ouvir a promessa de que todos aqueles que Cristo creem não perecerão, mas já têm a vida eterna e acreditam nessa realidade. A porta da cela foi aberta. Foi-nos dado
os papéis para um livre caminhar, assim como foi dado a Barrabás. O decreto de dívida que era contra nós foi levado à cruz de Cristo e lá encravado. E não há mais nada contra eu e você. Jesus ressuscitou do sepulcro, venceu a morte, venceu o inferno por mim e por você. Barrabás só sabia que Jesus morreu no lugar dele. Se ele foi atrás dessas outras realidades, eu não sei. A Bíblia não diz. Barrabás pode representar-nos hoje de duas maneiras. Primeiro, que eu e vocês somos tão condenados quanto ele. Podemos nunca ter matado ninguém, mas Jesus diz que só o pensar já matou. Podemos nunca ter cometido um adultério no ato, mas todos os homens que estão aqui nesta noite já adulteraram. Porque Jesus disse, se você pensar, já cometeu. Então, não tem como fugir. Todas as mulheres que estão aqui têm diante de Deus pecados que são suficientemente para mandá-las para o inferno também. Então, todos nós, semelhantes a Barrabás, somos condenados. E saber que Jesus nos substituiu é algo muito importante. E Barrabás sabia disso. Agora, procurar esse Jesus para uma caminhada íntima é outra história. E eu não sei se Barrabás fez isso. A Bíblia não diz que ele fez isso. Mas eu quero desafiá-los nesta noite de ir além. De ir além da certeza que você tem de ser condenado, da certeza que você tem de que Jesus morreu por você na cruz. Eu quero desafiá-lo a ir além. Vá seguir a Jesus todo momento da sua vida. E espere na grande promessa de Jesus, que é a sua volta. Essa é a única razão, irmãos, de nos prepararmos, de vivermos uma vida de intimidade com Deus, de entendermos que Deus foi infinitamente misericordioso, infinitamente bondoso para comigo e com você. Mas Jesus espera algo mais. Eu fico pensando assim, às vezes, eu vou além do que precisava ir. Mas eu fico pensando, irmãos, Jesus Cristo, olhando a multidão para ver se Barrabás estava ali. Porque às vezes eu fico olhando para ver se alguma pessoa que eu gostaria que estivesse, para ver se ela está presente. E o meu coração não chega nem próximo do coração de Jesus. Eu fico imaginando Jesus ali após a ressurreição.
E mesmo na cruz, procurando ver se Barrabás estava por perto. Eu não sei se ele teve esse privilégio de ver aquele remido perto dele, porque é um privilégio Jesus ver-nos ao seu lado, dispostos a servi-lo. Ele agrada, o seu coração é engrandecido. Ele olha e vale, ele reconheceu isto. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de Jesus. Eu não sei se Jesus teve esse prazer de ver Barrabás ali. E muitos de nós, irmãos, como uma nação católica, que o Brasil é uma nação católica, que tem a cruz como a marca da morte de Jesus. Cruz para o brasileiro não precisa de definição. Nós sabemos disso. Mas é a minha, a sua vida no dia a dia. Será que só a gente constrói a questão de sermos livres da maldição, mas nós não queremos nada com aquele que foi o nosso substituto? Eu não sei nada sobre Barrabás. E na verdade eu não sei nada sobre você no final da sua vida. Porque isso tem a ver com cada um. Barrabás deveria ter morrido naquela sexta-feira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quem aproveitou isso? O ladrão que estava ao lado de Jesus. Esse sim. Jesus morreu na cruz por ele. Mas ele também morreu na cruz. O grande privilégio dele, que Barrabás não teve, foi de estar ao lado de Jesus e falar com ele. E aquele ladrão ao lado de Jesus não tinha mais um dia de vida. Então ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. Barrabás foi viver a sua vida. Eu não sei como ele viveu, mas aquele outro queria morrer com ele, morreu ao lado de Jesus. E tenho certeza absoluta, ele vai estar lá no céu quando eu chegar lá. A sua convicção é apenas uma convicção teológica de que Jesus morreu por você na cruz? Ou atrelada a essa convicção teológica, você tem uma convicção vivencial dos comprometimentos que nos levam a Jesus ter morrido na cruz, por mim e por você? Eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Até que ponto, consequencialmente, eu estou levando o conhecimento que eu tenho de que Jesus morreu no meu lugar? Até que ponto? Leve isso para a sua vida.